Ponto, corta aí. Corta os microfones. Amém, meus irmãos? João capítulo 7, verso que eu vou fazer leitura com os irmãos, é 2 versos hoje só, tá? O 37 e o 38. Hoje nós vamos ler um texto mais curto. Vamos tirar algumas aplicações para nós nessa noite, se assim o Senhor nos der graça. Amém? Vamos fazer a leitura? Todos acharam? João capítulo 7, verso 37 e 38. Amém? Quem não achou pode nos acompanhar aqui pela nossa, eu vou ler com vocês até ali, pela nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor Deus, por estar aqui neste lugar, Senhor Deus. Por poder aqui se reunir à tua presença e poder aqui ouvir a tua voz, que é a tua palavra, Pai. Poder aqui louvar o teu nome como já foi louvado essa noite, Senhor Deus. Poder aqui fazer esse momento e participar desse momento de apresentação do pequeno Gabriel, Senhor Deus. Pai, nós te louvamos por tudo isso. E o que te pedimos, Senhor Deus, é que o Senhor continue nos abençoando, assim agora através da Tua Palavra, que o Senhor nos conduza ao entendimento e torne, Senhor Deus, a nossa mente, torne, Senhor Deus, o nosso corpo cativo agora, Senhor Deus, da Tua Palavra, e que nós possamos sair daqui com muitas aplicações para nossas vidas, Pai, para que nós possamos botar em prática a Tua Palavra. Assim, Deus, eu peço, segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, usa a minha vida mais uma vez, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Isso, só bota retorno para mim aqui, senão acho que eu vou ficar gritando no ouvido dos irmãos, porque acho que eu estou sem retorno. Não? Então eu estou falando alto hoje, vou afastar aqui um pouquinho. Meus irmãos, o tema para essa noite é a nossa maior necessidade. E se eu fosse perguntar para você nessa noite, qual é a tua maior necessidade? Para cada um individualmente, nós poderíamos fazer uma lista aqui de coisas. Uma lista. Talvez você fizesse uma lista, ou se cada um de nós colocasse uma prioridade. O que você precisa hoje? Qual é a tua necessidade agora? Para essa semana, para o dia de hoje? Para agora, para amanhã que vai começar, ou já começou, melhor assim dizer, na semana hoje, mas para amanhã, segunda-feira. Qual é a tua maior necessidade, ou qual a nossa maior necessidade? Talvez você faria ou falaria algo sentimental, da vida sentimental, ou talvez da nossa vida financeira. Olha, eu preciso de muito dinheiro para amanhã. E quem não precisa, né, irmãos? Todo mundo precisa. Talvez você falaria, olha, eu preciso de saúde, a minha saúde não está bem. Eu preciso melhorar a minha saúde, eu preciso de um milagre de Deus, quem sabe na minha vida. E só nesses 3 pontos, irmãos, a qual eu coloquei aqui, já abre um grande leque para várias necessidades. Várias necessidades aqui, meus irmãos. Nós sabemos que todos nós temos algumas necessidades em nossas vidas. Mas a pergunta do tema dessa noite é: qual é a nossa maior necessidade? Se fosse para você pegar todas essas necessidades hoje e resumir uma só. Porque se nós falar de financeira, a gente vai falar, eu queria um emprego melhor, um salário melhor, eu preciso de dinheiro para isso, para aquilo, para aquele outro. A gente, né, tem vários projetos para fazer. Se fosse na vida sentimental, talvez, eu precisava encontrar as meninas, as moças, adolescentes, solteiras, talvez um namorado, um futuro marido. Quem sabe isso era a minha maior necessidade, quem sabe hoje era um esposo, era uma esposa, e assim por diante. Então nesses 3 pontos a gente já abre um leque grande. Talvez na saúde psicológica, na saúde sentimental, na saúde que envolve muitas coisas também, irmãos, nós teríamos uma lista grande para colocar aqui, somente nesses 3 pontos. Mas agora, qual a nossa real necessidade, ou a maior necessidade que nós temos como seres humanos, como pessoas e seres viventes? Qual a nossa maior necessidade? Então, junto com os irmãos hoje, irmãos, com a graça de Deus, eu quero olhar para esse texto, apenas nesses 2 versículos. Vou fazer um pouco diferente hoje, que geralmente eu faço uma exposição, do texto, a gente lê vários versículos e medita nesses vários versículos. Hoje eu vou fazer um sermão mais textual, simplesmente com esses 2 versículos. E eu quero tirar algumas aplicações aqui para nossas vidas, irmãos. Ou seja, para levar o nosso entendimento de qual esse texto aqui, de qual a nossa real necessidade. Talvez você já esteja falando: pastor, eu já sei até o final dessa pregação. Pastor, eu já entendi.
porque tu leu o texto, tu falou da real necessidade, qual a nossa maior necessidade, eu entendi, mas talvez alguém não entendeu. Talvez você entendeu, então você guarda e espera até o final. Talvez você falou, eu já peguei, né? Como eu falei uma vez com o pastor falou assim para mim, quando o cara lê o texto, eu já sei o que ele vai pregar. Eu falei, onisciente, já sabe o que ele vai pregar. Mas talvez você esteja com essa onisciência hoje entendendo, fala, eu já sei. Ou você já entendeu, melhor assim dizendo, glória a Deus por isso, qual é a tua real necessidade? Ou a tua maior necessidade? Se você entendeu já, glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas essa noite, então, eu quero trazer a realidade de qual é a nossa maior necessidade, qual a maior necessidade do ser humano. O que nós precisamos realmente. O contexto dessa fala de Jesus aqui, irmãos, para nós entrar um pouco aqui, anteceder esse texto, fala sobre uma festa. Os judeus tinham várias festas em Israel e 3 delas seriam as principais. A festa da Páscoa, do Tabernáculos, das tendas, assim dizendo, e a festa de Pentecoste, que era a festa das colheitas. Esta festa agora aqui, esse momento a qual Jesus fala aqui, e nós lemos aqui no texto no Evangelho de João, fala sobre esta festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas. Era uma festa que era feita e ela durava 7 dias, meus irmãos. Era uma festa que tinha vários sentidos históricos, e o sentido histórico dela era que durante 7 dias as pessoas deixavam tudo. Eles tiravam umas férias, eles deixavam o trabalho, eles deixavam a casa deles, e todos eles se encaminhavam para Jerusalém, para o templo em Jerusalém, para adorar a Deus, para ter esse momento de adoração, e eles não habitavam em outro lugar a não ser em tendas. Imagina um acampamento, irmão, de crente, era isso, e eles iam acampar em redor do templo. Mas por que esse acampamento? Porque eles achavam legal, eles gostavam de camping? Não, irmãos, é porque isso tudo era historicamente necessário para que eles lembrassem de onde eles vieram, que foi do Egito. Eles foram retirados do Egito e 40 anos passaram no deserto habitando em tendas. Então ficou dito para eles que eles deviam fazer essa festa, em comemoração àquele tempo que ficaram cativos, em comemoração à sua liberdade. Então esse povo agora passava 7 dias, fazendo festa, aproveitando, adorando ao Senhor. Era um momento, irmãos, de agradecer também pelas colheitas a qual eles tinham feito naquele ano. E um terceiro sentido, irmãos, tinha um sentido profético. Essa festa apontava para as bênçãos messiânicas, ou seria, para aquele que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo. Apontava para isso. Essa festa, então, tinha 3 propósitos: o propósito profético, o propósito primeiro histórico, né? Eles saíram de lá e era historicamente, eles deviam fazer essa festa durante 7 dias para celebrar a libertação deles. O livramento que eles tiveram vindo do Egito durante o deserto, os 40 anos no deserto. E também agora, então, para agradecer pelas colheitas, e agora não mais importante, irmãos, eu acho que mais importante, tinha um sentido profético, que era apontar para o Messias, aquele que haveria de vir. Ou seja, eles estavam lá agora nesse momento festejando por aquele que haveria de vir, que era Jesus Cristo. E agora Jesus está ali no meio deles. Jesus está ali no templo com eles. E a palavra diz um pouco antes dessa leitura, irmão, se você puder ler depois e meditar nela, vai dizer que eles procuravam matá-lo. Eles já estavam procurando matá-lo ali. Mas Jesus agora então está lá no templo, irmãos. Está lá no templo. E esse sentido profético, irmãos, esses 7 dias de festa, e esse sentido profético que apontava para Jesus, Isaías já tinha predito isso. Em Isaías capítulo 12, verso 3, diz assim: vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Já predia isso. E o que acontecia, irmãos, então, no 7º dia dessa festa? Para você entender, no 7º dia dessa festa, o sacerdote pegava e ia durante 7 vezes, durante aquele dia, buscar água na fonte de Siloé. Eles iam com um cântaro ou com um jarro bem grande de ouro, e o povo seguia em procissão, eles iam lá, traziam água, e chegavam no templo e jogavam sobre o altar. Eles iam lá de novo, em grande festa, alegria, louvor, adoração, e jogavam de novo sobre o altar. E essa água derramada simbolizava o derramar de Deus sobre a vida daquele povo, sobre a vinda do Messias. Eles iam nessa fonte agora buscar aqui essa água e derramar agora. Esse tanque, irmãos, chamado Siloé, era um reservatório de água que tinha dentro de Jerusalém. Jerusalém, quando enfrentava grandes guerras, e o povo de Jerusalém tendo a direção de Deus, o que eles fizeram? Eles fizeram grandes muros e se cercaram, para que os inimigos não entrassem. Mas espera aí, se os inimigos nos cercar, e nós não puder sair buscar água,
Como é que vamos fazer? Então o rei Ezequias, já naquela época uma grande engenharia, furou algumas pedras e rochas, irmãos, e talvez meio quilômetro de perfuração por baixo da terra, e canalizou a água de fora para dentro da cidade. Essa água viva que jorrava de fora da cidade para dentro da cidade, ela caía num reservatório grande. Esse reservatório se chamava Fonte de Siloé. E o significado dessa fonte de Siloé é o enviado. Porque a água era enviada para lá. E aqui eu acho que você já pegou algo nessa noite. Quem é o enviado? Quem foi o enviado? Então tinha algo profético nisso tudo. Desde a criação essa canalização da água, até eles ir buscar água. E nesse momento então, irmãos, era o momento mais esperado desse povo. Era o ponto mais alto da festa. Quando a água era trazida e derramada sobre o altar. Que apontava essa vinda do Messias. A vinda do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi enviado por Deus Pai, a fonte da salvação. Como disse Isaías, então, como eu falei no verso 12, vós com alegria tirareis água das fontes ou da fonte da salvação. Agora então, enquanto a festa está nesse ponto, irmãos, nesse ponto tão esperado pelo povo, o 7º dia, que todo mundo está se alegrando, indo buscar a água, e agora eles ali festejando, a palavra diz que Jesus está assentado lá, com aquele povo. Aí você vai falar, pastor, mas tu leu e não diz que Jesus estava sentado. Mas a palavra diz que Jesus se levantou, se colocou em pé, então ele devia estar sentado no mínimo. Ali esperando esse momento de se colocar de pé e de clamar aquele povo, de chamar a atenção daquele povo, dizendo, vocês estão esperando algo. Mas esse algo está aqui. Vocês estão buscando algo, mas esse algo está aqui. Vocês estão alegres, esperando, e tudo isso que vocês estão fazendo é um ato profético, digamos assim, para aquele que haveria de vir, mas eu já estou aqui, eu já vim e estou aqui com vocês. Então Jesus aqui agora, irmãos, ele está esperando esse momento certo, e nesse momento certo ele se levanta, a palavra diz, no verso 37, diz assim, no último dia então, o grande dia da festa, esse dia, irmãos, que todo mundo esperava, levantou-se Jesus e exclamou, em alta voz. Exclamar, irmãos, é um brado, um grito. Jesus disse, dizendo, com toda a força da sua alma, de maneira que todos pudessem ouvir, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tudo que eles esperavam agora, e tudo que eles buscavam, estava ali com eles. E muitas vezes todas as necessidades que nós buscamos, irmãos, e que nós queremos, está conosco. A nossa maior necessidade é ter Jesus, e Jesus já está conosco, mas nós estamos preocupados em busca de tantas outras coisas. Agora aquele povo não tem essa visão, e Jesus então clama em alta voz, dizendo, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amados irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo então aqui está mostrando a esse povo e a nós quem Ele realmente é. Que Ele é o verdadeiro tanque, que Ele é o manancial de águas vivas, que Ele é a água da vida que pode saciar a sede da alma humana, a única água que pode saciar a nossa sede. Queridos irmãos, então eu gostaria de analisar aqui esse texto com os irmãos e tirar algumas aplicações. E o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui é o convite. O convite especial. Talvez alguém te convidou para vir nesse culto hoje, mas esse convite não é tão importante. O convite mais especial você está recebendo agora. Se você tem sede, vem e beba. Beba da água da vida. Talvez você recebeu tantos convites. Quantos convites, irmãos, que nós consideramos tão importante para a nossa vida? Tu imagina se alguém importante nessa terra te convida para algo, a gente fala, olha, fulano me convidou. Mas vamos olhar então para esse texto, irmãos, e ver a importância desse convite que Jesus faz. E aqui nós vamos olhar então esse primeiro ponto, irmãos, e ver, analisar o convite de Jesus. Esse convite que é importante e necessário para nós. Esse é o convite, irmãos, que eu quero observar com os irmãos. E a primeira observação que eu faço com os irmãos, é que esse convite é um convite universal. Para todos.
É um convite a qual ele bradou naquele momento para todos ouvir. E a qual a palavra dele hoje aqui fala para nós, para todos ouvir. É para nós que estamos aqui, é para quem está nos vendo através da transmissão, é para quem vai nos ver daqui a 5 anos, 10 anos. Que Deus dê graça e ficar gravada essa transmissão. É para quem pega a palavra de Deus e lê este capítulo, esse versículo. Diz: se alguém tem sede, é um convite. Quem é esse alguém? Esse alguém, irmãos, é alguém que é rico. É alguém que é pobre. É alguém que é, quem sabe, um cara formado com muitos diplomas. É um doutor, é um médico, um PhD, é um doutor em tantas outras coisas. Esse convite é para ele também. Esse convite é para aquela pessoa que é iletrada ou que não sabe nem ler, não sabe escrever, mas é um convite audível. E o Senhor está falando: se alguém tem sede. Quem é esse alguém? Esse alguém, irmãos, é um jovem, é um velho. Esse alguém é um religioso, é um não religioso. Quem é esse alguém? Esse alguém é eu e você, irmãos. Esse alguém abrange todos os homens em todos os lugares da face da terra. Esse alguém são todos os homens, de todos os estados sociais, todas as camadas da sociedade. Não tem o mais importante ou menos importante. Não importa de onde você vem, irmãos, não importa para onde você vai. Se você ouve esse convite, ele é feito ao seu coração. E esse convite é para todos. É um convite primeiramente universal. Mas também, irmãos, esse convite é um convite particular. Como ele é um convite particular para todos, quer dizer, universal para todos, ele também é um convite particular. Porque é um convite para mim, para você direto. Jesus aqui fala com todos, mas ao mesmo momento ele fala somente contigo, somente comigo. E ele nos chama para um compromisso particular com ele agora. Então esse convite agora de Jesus é um convite também para uma relação pessoal com ele. Fala: se alguém tem sede, venha a mim. Jesus nos chama então, irmãos, aqui para um convite de ter uma relação pessoal com ele. E como eu falei, nós podemos receber vários convites, irmãos, muitos convites. E muitos convites até nos impressionam. Quem sabe muitos convites até a gente fala assim: nossa, essa pessoa me convidou, que importante. A gente se impressiona muitas vezes, porque a gente acha as pessoas muito importantes. E tem algumas pessoas que realmente na sociedade têm importância, relevância. E talvez a gente se impressione, mas este convite é o convite mais importante e o mais necessário que nós podemos receber e que você recebe essa noite. É o mais importante, irmãos, esse convite. Se você tem sede, se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. E o convite aqui, irmãos, não é um convite para uma religião. Não, não é. Não é um convite para nós trocar de camisa de time. Falar assim: eu jogava para o Vasco, agora eu vou jogar para o Palmeiras. Não. Agora eu era isso, agora eu não sou mais, eu sou aquilo. Não. É para um relacionamento com Cristo. Nós estamos aqui sentados hoje, essa igreja é uma igreja local, ela tem um nome, ela tem uma organização, ela tem uma ordem eclesiástica, irmãos, mas é por questão de organização. Não é a questão de tu vir para essa igreja, ou para te ir para aquela igreja. O importante é você ir para Cristo Jesus. Se alguém essa noite, irmãos, estiver aqui entre nós, ou estiver nos vendo através dessa transmissão, e vir até Cristo, e beber dessa água da vida, ele não é obrigatoriamente: não, eu sou obrigado a ir lá naquela igreja onde aquele pastor pregou, porque é lá. Não, não é isso. Que bom, se vir, que bom, fazer parte desse corpo, dessa igreja, mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de um relacionamento pessoal com Ele, é um convite pessoal. Vinde a mim. É um convite pessoal, meus irmãos, para ir até essa fonte que é Jesus. E a verdade é, irmãos, que nenhum outro convite e nenhuma outra fonte vai nos satisfazer. Não vai nos satisfazer, irmãos. Nenhuma instituição humana pode atender a nossa maior necessidade, a necessidade da nossa alma.
Não, irmãos, ninguém, nada nesse mundo. É só Ele, é só Jesus, só Ele é o Salvador, só Ele é a água da vida, só Ele é a fonte da vida, só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele que quebranta o nosso coração, só Ele que despedaça as algemas do pecado. É só Ele, meus irmãos. Glória a Deus por isso. É só Ele. E hoje Ele está aqui, irmãos, nos chamando para uma relação com Ele. Ele não está te chamando para fazer parte da Batista Graciosa Paz do Serviço. Ele não está te chamando para participar de um clube. Ele está te chamando para um relacionamento íntimo com Ele. É você e Ele. É só duas pessoas. É tete a tete a conversa. Qual é a nossa maior necessidade, irmãos? Será que você está me entendendo nessa noite? Qual é a nossa real necessidade? Agora um segundo ponto. É a sede. Ele fala, quem tem sede. E Jesus aqui fala de algo muito importante, irmãos, e cotidiano na nossa vida. Algo importante e cotidiano na nossa vida. Jesus sempre usou as coisas reais para falar das coisas espirituais. E aqui Ele está demonstrando para nós a urgência desse chamado dEle para a nossa vida. Qual é a urgência agora desse chamado para as nossas vidas, irmãos? A importância desse chamado, se alguém tem sede. Quantas vezes você tomou água hoje? Estava calor hoje, né? Tomou bastante, eu acho. Vou até tomar um golinho. Glória a Deus. Quantas vezes, irmão, você tomou água hoje? Sabe por quê? Porque teu corpo necessita de água. É algo necessário para a nossa vida tomar água, irmãos. É algo assim que é necessário. Quantas vezes hoje você tomou um gole de água, um copo de água, tomou algo líquido? Mas por quê? Só porque era calor? Não, porque é necessário. E Jesus está chamando isso para uma necessidade. Quantos dias, irmãos, o ser humano pode viver sem comer, sem alimento? Segundo o pai dos B, o Google, ele diz que a média do ser humano consegue sobreviver sem comida é em torno de 2 a 4 dias. Não, desculpa, estou errado. A média do ser humano é semanas, algumas semanas. De 2 a 4 semanas ou até mais sem comida. Ou seja, depende do que você tem de reserva. Eu poderia sobreviver um mês, eu calculo tranquilo. Que aqui tem graxa para queimar. Tem um estoque aqui de reserva, então pode ficar um mês sem comer que está tranquilo. Então, sem alimento, irmão, segundo os estudiosos, dizem que o ser humano pode viver várias semanas. Sabe, até meses. 1 mês, 2 meses, sem comer. Porque a fome dá. Mas a fome passa. Dá aquela fome, tu já viu, faz aquele jejum, né? Aquele que você é crente, você faz jejum de vez em quando, dá aquele jejum, tu não dá fome. Vê alguém comendo, tu não sente cheiro de comida e não te dá fome. Não te dá aquela dorzinha assim, aquela dorzinha da fome no estômago. Mas de repente tu se interte, tu está orando, tu está meditando na palavra de Deus, tá ouvindo um louvor, tu está tendo aquele tempo com Deus em jejum, e a fome vai embora. Ela passa, mas a sede permanece. Agora, irmãos, quantos dias o ser humano pode viver sem água? 2 a 4 dias. Sem água, 2 a 4 dias, meus irmãos. Ou seja, o jejum de alimentação pode ser longo, porque o corpo tem reserva de gordura. E buscando um pouco mais, irmãos, a água, o nosso corpo, é 70% água. Então, se furar o teu dedão do pé e vazasse água, ainda bem que quando nós furamos o pé num prego, alguma coisa, não vaza água, senão nós murchava rapidinho. 70% água no nosso corpo. Isso aguenta 4 dias, irmãos. Agora, mais interessante, o nosso cérebro, isso que faz você pensar, que faz você enxergar, que faz você analisar as coisas, que faz você decidir algumas coisas, 92% de água. Não quer dizer que o nosso cérebro é 92% de água e 8% é inteligência. 92% é só água, o resto é inteligência. 8%. É massa, né, irmãos? Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui e demonstrando é a urgência para a necessidade de vir e beber a água.
Ele está pegando algo simples, algo do nosso cotidiano, dizendo: olha, você não toma água, você não precisa de água para sobreviver. E a primeira coisa, quando falta água, irmãos, para nós, é nós perder a capacidade, vou falar o nome da palavra, em nome de Jesus, cognitiva. Consegui. Teu intelecto começa a falhar, meus irmãos. Faltou água, você começa, tipo o filme do Náufrago, começa a pegar uma bola e chamar de meu irmão de Wilson. Né? Wilson. Faz um desenho na bola e chama de meu amigo. É o cara que uma vez lá num Big Brother lá atrás fez uma vassoura, que era uma coisa dele lá, né? Pirou, mas aquela pirou de malandragem, né? Mas o filme do Náufrago traz um bom entendimento para nós, irmãos. A nossa capacidade de decisão começa a ficar ruim. E a nossa decisão realmente, irmãos, quando nós não temos a fonte de água da vida, é decidir pelas coisas ruins. E ainda que aos nossos olhos pareça boa, mas a palavra diz que aos olhos do Senhor, aos olhos do homem parece bom o caminho, mas no fim é caminho de morte. Então Jesus aqui chama, irmãos, para uma real necessidade. Através da nossa necessidade física de água, como eu falei, a nossa mente começa a falhar, os nossos órgãos começam a falhar, meus irmãos. Começa a falhar os órgãos, se faltar água. Então Jesus chama para essa extrema urgência, irmão, dizendo: olha, você tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. Esta é a maior necessidade do ser humano. Se você não tinha entendido até agora, eu quero que você entenda nessa noite que a maior necessidade do nosso corpo físico não é, irmãos, qualquer coisa que a gente encontra nesse mundo. Nosso corpo físico, ele tem dentro dele uma alma, e essa alma só é saciada com a fonte da vida, que é Jesus Cristo. Nada mais nos satisfaz. Foi cantado essa noite aqui, foi adorado essa noite aqui. Nada mais satisfaz minha alma, somente Jesus. E nós não combinamos com o pessoal do louvor, não. Eles fizeram porque eles oraram e Deus deu a direção. Eles nem sabiam que eu ia pregar. Glória a Deus por isso. Só Jesus satisfaz nossa alma. Há uma urgência, irmãos, e essa decisão de beber e vir e beber é sua. Eu não posso te empurrar, eu não posso te puxar. Ninguém pode fazer nada por você a não ser você mesmo. É uma responsabilidade que Deus coloca para nós. É uma decisão. É como Moisés, quando colocou à frente do povo e disse: olha, aqui eu coloco 2 caminhos, a vida e a morte. Vocês escolhem qual que vocês querem. Há uma decisão a ser tomada, irmãos, e essa responsabilidade é nossa. Há uma urgência então de vir até Jesus e beber. Porque não adianta você só vir até Jesus, você precisa beber dessa água. Jesus nos chama então, irmãos, para uma decisão, irmãos, e que ela depende de nós. Por isso ele diz assim: venha e beba, venha a mim e beba. Agora deixa eu te falar um pouco sobre essa urgência, meus irmãos. Talvez você não tenha entendido o quão urgente e necessário é você vir até Jesus e beber da fonte da água da vida. Jesus em certa feita disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os enfermos, os doentes. E quando Jesus fala essa frase, irmãos, ele não está aqui dizendo que na terra existem pessoas sãs e pessoas doentes. Existem pessoas boas e pessoas doentes. Não, ele não quis dizer isso, irmãos. Que pessoas sãs não precisam de médico. Então que tem muitas pessoas boas na terra que não precisam beber dessa fonte de água da vida. Não precisam reconhecer Jesus como Salvador. Não. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que se você não conhece o teu problema, você não vai entender a real necessidade. Porque aquele que se acha são, ele não vai no médico. Né? A estatística é grande e diz que os homens, eles quando vão no médico, eles vão quando estão morrendo. E é uma realidade. Porque o homem acha que nunca está doente. Ele fala: doeu aqui, um remédio para dor. Deu lá, outro remédio. Deu quando ele vai, ele já está... O médico fala: vou contar teus dias. É pouco tempo. A gente é meio teimoso para ir no médico. Eu que o digo. Só vai quando tem uma real necessidade.
Então o que Jesus está dizendo aqui não é que tem pessoas sãs e doentes, irmãos. Mas o que ele está dizendo nesse texto, quando ele fala que ele veio para os doentes, é porque precisa ter um reconhecimento que você está doente. É preciso ter um reconhecimento que você precisa do médico. Que você precisa de Jesus, ter essa necessidade de reconhecer Jesus. Alguns acham que não precisam, que não é necessário, por não ter uma consciência real da sua situação. Quando nós procuramos um médico, irmãos, é sempre como algo não está bem. Você não vai no médico para dizer assim, eu vou lá no médico só ver ele. Semana eu vou marcar um médico para mim ir lá. Se você faz isso, que bom. Eu vou lá fazer um check-up, né? A gente fala, mas se tu dá indo fazer um check-up, irmão, é porque algum sensor já está falhando, né? Vai para revisão, começou a dar uma falhadinha, não, mas não sei. Estou falando de carro aqui, né? É só cabinho de vela. Está dando uma falhadinha, mas eu vou levar para revisão. Acho que eu falo, não, acho que é o cabeçote, que queimou a junta. Está pior. Mas a realidade é essa, irmãos, nós só vamos no médico quando realmente aparece algo. Ou nós só vamos tomar um remédio quando surge a dor. Ninguém toma remédio por esporte. Eu vou tomar um remédio só para tomar. Tem que ter alguma dor. Você só faz uma cirurgia, irmãos, quando há uma real necessidade. Então, irmãos, não é que existe dois tipos de pessoas na terra, as sãs e as doentes. As sãs que não precisam, talvez, beber dessa água da fonte da vida. O que há nessa terra, irmãos, não são duas pessoas, dois tipos de pessoas. Alguém moralmente bom, que não precisa ser salvo por Cristo. Não é isso. Ou seja, por mais que nós tenhamos boas obras, por mais que nós fizemos coisas boas, nós temos uma real necessidade, irmãos. Para ser salvo, precisa crer em Jesus. Para ter a vida eterna, para ser perdoado os nossos pecados, precisamos entregar a vida para Jesus. É só Ele. Essa é a nossa real necessidade. É isso que Jesus está falando, irmãos. A palavra diz, para que você venha entender, talvez você não entendeu ainda, a tua real necessidade. A palavra diz que todos pecaram. Todos, eu falei um pouquinho aqui, quando a gente estava falando sobre o Gabriel na apresentação dele, que um dia ele vai precisar professar a fé dele. Ele vai precisar, quando ele tiver 10 a 12 anos ali, o entendimento já, ele vai precisar professar a fé dele. Dizer, não, eu creio em Cristo. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. E ressuscitou para a minha salvação. Eu creio. Eu creio na obra de Jesus. E eu quero ter uma vida com Jesus. A palavra diz então que todos pecaram, irmãos, todos se extraviaram. A palavra diz que nós herdamos o pecado de Adão, e por isso nós somos separados de Deus. Efésios 2, de 1 a 10, fala um pouco sobre isso. Eu não vou ler, porque senão acho que nós vamos se prolongar demais. A palavra fala que nós estávamos, pode botar 2:10, 2:1, só para me ler aqui. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Se você quiser ler depois, leia do Efésios 2, do 1 até o 10, para você entender o que Deus está falando aqui. Nós, por causa do pecado, irmãos, estávamos mortos. A palavra diz que não há quem busca Deus, não há quem queira Deus. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, com o amor que nos amou, motivado Ele por amor, irmãos, Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Ele enviou. Ele enviou o nosso Senhor amado Jesus Cristo, motivado por amor. Nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Nele nós vivemos novamente para Deus. Como falei, quando nós não bebemos da água, o que acontece? A nossa consciência começa a falhar, as nossas escolhas são influenciadas. Assim também é o pecado na nossa vida, irmãos. O pecado que veio lá de Adão, ele nos influencia, e a palavra diz que a nossa inclinação é para as coisas do mal. As nossas decisões e as nossas escolhas, elas estão influenciadas. Por isso que a palavra diz, não há quem busque, não há quem queira. Se você veio até aqui hoje, você recebeu um convite, mas entenda uma coisa, o Espírito Santo te trouxe. Ele sabe que você precisa beber dessa água. Ele te trouxe até esse lugar essa noite. Ele te atraiu, porque se fosse pela tua vontade, na tua força, você estaria em qualquer outro lugar.
mas Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para regenerar, para trazer nós à vida de novo. Então, irmãos, muito não tem essa consciência real, da sua condição real perante Deus. Alguns até têm consciência que estão perdidos. A gente fala, eles falam, não, isso eu entendo. Mas os seus corações são duros e não aceitam esse convite. Eles falam, não, eu não vou beber dessa água. Eu não vou até a fonte. E serão responsabilizados por isso. Serão punidos por isso. Os nossos pecados serão punidos ou em Cristo ou em nós. Há uma escolha a se fazer. Jesus levou os pecados de todo aquele que nele crê, então foi punido nele. Se você crê em Jesus, já foi punido em Jesus. Agora, se você não creu ainda, haverá um juízo. E a gente fala, mas Jesus vai demorar para voltar. Faz tanto tempo que estão falando que ele vai voltar, mas ele volta, pode voltar amanhã. Hoje pode ser teu último dia, ele pode voltar hoje para ti. O homem está decretado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou é hoje, irmãos, ou não. Pode ser amanhã a volta dele para você. Amanhã você fechar os olhos nessa terra e os seus pecados serão punidos em você. E haverá uma condenação eterna. Então, irmãos, o coração do homem não regenerado, ele tem sede, mas não é de Jesus. Ele tem sede, não é de Jesus. Quando nós olhamos para esse mundo, irmãos, nós vemos cada coisa pior. Talvez você viu uma notícia, eu não gosto muito de dar notícia triste. Não gosto muito de falar das coisas que acontecem por aí, mas talvez se faça uma boa aplicação para nós, para esse contexto. Um rapaz de 18 anos que tirou a vida do pai, e quase tirou da vida da mãe também. Em Indaial, aqui, ladinho, Santa Catarina. Domingo passado. Ele saiu de casa, falou que ia dormir na casa de uma amiga, deixou a janela aberta. O pai e a mãe foram dormir, ele pulou a janela, pegou uma faca na cozinha. Ele e um amigo dele mataram o pai e achou que tinha matado a mãe. Deu 7 ou 8 facadas na mãe, a mãe desmaiou, mas a mãe acordou. E ele estava encapuzado. E eu creio que até hoje a mãe nem sabe que foi ele. Eu creio que a mãe deve estar no hospital, ainda nem sabe que o marido morreu. O que é isso, meus irmãos? Pecado. A inclinação do pecado. Se você perguntar para esse jovem, por que fez isso? Ele fala, não sei. Talvez por dinheiro. Talvez porque um dia o pai e a mãe corrigiram a vida dele, o caminho dele. Mas é o pecado, irmãos. É a inclinação do pecado. É a escolha do ser humano, é essa. É destruir. É triste, mas é a realidade desse mundo, meus irmãos. Nós somos influenciados quando não temos o coração regenerado, inclinados para o mal. Nossos impulsos, as nossas escolhas foram totalmente influenciadas pelo pecado. Por isso, irmãos, por isso eu falo mais uma vez essa noite, para nós encaminhar para o encerramento. Jesus te chama. Se você tem sede, venha e beba. Se você tem sede, venha e beba. Se você tem sede de salvação, esse é o convite para você. Talvez você ache que está tudo bem. Se você acha que está tudo bem, se você pode tocar sua vida assim, sem beber dessa água. Eu diria como minha mãe disse, para mim dizia sempre, nunca diga dessa água eu não bebo. Um dia tu pode precisar. Mas talvez, por causa do pecado e a influência no nosso coração, e o endurecimento do nosso coração, nós digamos, não, eu vou continuar assim, porque eu estou encontrando satisfação na minha sede, está sendo saciada com o dinheiro, com a saúde, eu estou bem de saúde, com os meus amigos, eles estão satisfazendo minha sede, a minha família está satisfazendo minha sede, a minha esposa ou meu marido está satisfazendo minha sede, e eu não preciso tomar essa água que é Jesus. Eu não preciso ir até essa fonte. Talvez você esteja pensando que o bem-estar social te satisfaça. Isso é errado, meu irmão. Nada mais é mais necessário que Jesus para matar a nossa sede da nossa alma, irmãos. Para trazer satisfação completa para a nossa alma, irmãos. A nossa maior necessidade não é dinheiro, não é vida sentimental, não é física, irmãos, é espiritual. É a maior necessidade, irmãos. Disso depende tudo o resto. É tudo o resto. Porque talvez nós se enfiamos em enrascada em certas situações, em certas decisões erradas, porque faltou água. Você foi buscar água onde que não era para buscar. Em amizades que não era para te ter. Em amigos que te botaram numa enrascada.
em decisões que não era para te ter tomado, lugar que não era para te ter, estar lá, porque a tua inclinação era buscar satisfação nas coisas dessa terra. Então a nossa real necessidade, irmãos, a nossa maior necessidade é Jesus. Só Ele pode suprir essa necessidade da nossa alma. Nós podemos buscar tudo que nós quisermos, colocar tudo que nós quisermos, nada vai satisfazer. E essa nossa frustração do ser humano é isso, é tentar encontrar paz, tentar encontrar descanso, aonde não tem descanso. O descanso só está em Jesus. É só nele nós temos paz e descanso, irmãos. Já dizia o salmista: deito e logo durmo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Às vezes minha esposa fala assim: glória a Deus, aqui tem tanta paz, tanto problema para resolver na segunda-feira, no outro dia, na semana, um furacão de coisa, e tu parece que nada está acontecendo. Assim: Deus, amanhã Deus sabe, eu estou fazendo a minha parte, e com certeza Deus fará dele. Então, irmãos, para nós encaminhar para o encerramento aqui, nós podemos receber, irmãos, vários convites desse mundo, vários, mas nenhum, irmãos, é tão importante, irmãos, quanto o de Jesus, quanto esse que Ele nos faz essa noite. Aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Se você tem sede nessa noite, irmãos, venha e beba da água da vida, que é Jesus. Só nele há salvação, só nele há perdão, só nele há paz. Só nele haverá satisfação completa. Nada mais satisfaz nossa alma a não ser Jesus. Ou nós vamos viver uma vida, irmãos, em busca de um sentido para a vida. Vamos ver uma vida em busca de uma satisfação, numa vida profissional, numa vida sentimental, numa vida financeira, e não vamos encontrar. No final de tudo, irmãos, nós vamos entender o que disse Salomão. Salomão tentou, irmãos, buscar, irmãos, de todas as formas. Salomão tentou buscar, irmãos, em várias fontes, a satisfação para a sua alma. E olha que ele pediu para Deus: sabedoria. Mas ele tentou buscar, irmãos, em várias coisas, mas no fim de tudo ele falou que tudo era vaidade. Para nós encerrar, irmãos, a palavra diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Talvez essa noite você pensou até: pastor, faz tempo que eu bebi essa água, faz 15 anos que eu sou crente, faz 10 anos que eu já creio em Jesus, que eu fui até essa fonte, tomei a decisão, tomei dessa água. Faz 10 anos já, pastor, estou tranquilo, eu já entendi, tu pregou o evangelho, eu já entendi, eu conheço essa palavra. Mas aqui Jesus chama a nossa atenção para uma coisa, para uma realidade, uma aplicação para a nossa vida hoje, irmãos. Se você já reconheceu a Cristo como seu Salvador, se você já veio e já bebeu agora dessa fonte, então nós precisamos entender uma coisa. Se você já entendeu a tua real necessidade de Deus, já veio até essa fonte, entendeu que você era doente e precisava de um médico, e o médico é Jesus, você entregou sua vida para Jesus, agora Ele nos chama, irmãos, se você bebeu dessa fonte, a viver uma vida ativa com Ele. Uma vida na presença dEle ativa. O que é isso, irmãos? É caminhar com Ele. Não é simplesmente vir, sentar e beber e falar: tá, Jesus, valeu. Como é que diz a Alice? Ela vai bater foto? Valeu. Não, Jesus agora chama aqui, irmãos, para uma ativa, ou uma atividade presente na vida do crente. Todos nós conhecemos, irmãos, talvez aqui na nossa região ainda mais, um poço. Né? Conhece um poço? Conhece, todo mundo sabe que é um poço.
E sabemos a grande diferença do que Jesus está falando aqui. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem nada a ver com poço. Sabemos que poço é diferente de rio, que corre águas correntes. Agora, quem sabe você conheça alguém que é um cristão, quem sabe você mesmo seja esse. Que seja um cristão meio poço. Como diz aquele ditado, mais parado que água de poço. Você está parado. Você é crente. Você entendeu tudo isso e falou para mim, não precisava falar nada disso que falou hoje, pastor. Eu já entendi que eu sou pecador, que eu preciso do Senhor Jesus Cristo, que só nele tem salvação, que só nele tem vida eterna. Eu já entreguei a vida para ele e acabou. Já estou salvo. Mas agora Jesus fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E agora por que nós estamos parados como água de poço? E agora é a época do verão, né, que água parada dá dengue, então não fique parado. Te mova, flua. Então, o Senhor nos chama a atenção aqui, irmãos, se nós já bebemos dessa água, dessa fonte da água da vida, irmãos, ela precisa fluir de nós. Mas muitas vezes nós estamos mais parados com a água de poço, vivendo uma vida, irmãos, quem sabe de mesmice, quem sabe no mesmo pecado, quem sabe nos mesmos erros, nas mesmas palavras torpes de antes, falava coisa errada lá atrás, e agora a tua boca, quem sabe, irmãos, Deus tem misericórdia, é um lixão, está pior do que lá atrás. Eu não sei da tua vida, mas Deus está falando aqui, alguma coisa tem saído da tua boca e não está agradando a Deus. Retenha a tua língua, segure ela. Talvez as mesmas manias, os mesmos vícios. E Jesus nos mostra que aquele que bebe da água da fonte da vida, do seu interior jorra, flui águas. Nós precisamos então não ser mais poço, irmãos, nós não somos poço, nós precisamos ser rios que fluem água, que flui a salvação de Cristo. As nossas palavras já não são mais as mesmas, as nossas práticas não são mais a mesma. O Senhor nos deu nova vida, nos deu um novo tempo, um renovo na nossa vida. Ele nos deu o Espírito Santo, irmãos, para coordenar nossos passos, para nos ajudar, nos guiar, nos santificar. Ou seja, para nos empoderar também, irmãos, a pregar o Evangelho. É Ele que nos dá esse poder. Eu não estou pregando aqui hoje para você porque eu sou bom. Eu não estou pregando aqui porque eu tenho uma boa eloquência. É porque o Espírito Santo está me dando graça para pregar para vocês, irmãos, para falar coisas talvez duras ao teu coração, que vai falar assim, eu não gosto mais do pastor porque foi uma coisa hoje que me tocou. E não era para ter falado, me ofendeu. É o Espírito Santo, irmãos, está falando contigo nessa noite. É Ele que me encoraja a fazer isso, irmãos. É Ele que me conduz a pregar a palavra dEle, a pregar o verdadeiro Evangelho, sem temer o que vai acontecer. Você não vai gostar de mim hoje, mas quem sabe amanhã você vai me amar. Porque a palavra diz que o bom amigo é aquele que exorta o teu caminho errado. Aquele que bate nas tuas costas e fala, vai nessa força aí. E você está sabendo que está no caminho errado, você não é teu amigo não, desconsidera. Saia, fuja. Fuja desse tipo de pessoa. Não é teu amigo. Para finalizar, irmãos, agora eu vou finalizar. Cada vez que o pastor fala, vai finalizar, você fala, mais 5 minutos. Essas águas, irmãos, fluem dentro de nós, mudam nossas práticas, nossas palavras e nossas ações. Para nós finalizar, talvez você esteja buscando satisfazer as coisas, com as coisas dessa terra. Talvez você esteja esperando e entendendo que por a tua mãe beber, a tua mãe ser crente, você nascer cristão. Ninguém nasce cristão, irmãos. Ninguém nasce. Ninguém nasce crente, ninguém nasce cristão, ninguém nasce salvo. Não, filho de crente não é crente. Marido de crente não é crente, mulher de crente não é crente. Não é salvo, não tem carona no céu. Não dá para chegar e falar assim, hoje eu trouxe o fulano, tá? Não vai entrar não. Tá, mas eu tenho aqui a procuração, ó. Tá no meu nome tudo, casemos no papel. Não? Vai ficar. É individual. Jesus está chamando para uma vida com Ele. Jesus fala, se você tem sede, vem a mim. É você e Jesus. É um tete a tete. A minha oração, irmãos,
é que você tenha entendido essa noite a tua real necessidade. Talvez você tenha andado em tantos lugares, buscando tantas coisas, batido em tantas portas, lutado tanto para satisfazer tuas necessidades, e nada tem te satisfeito, nada tem resolvido o teu problema. Então essa noite, o convite de Jesus é: se você tem sede, venha e beba. Apocalipse 22, 17, diz assim: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da fonte da água da vida. Então essa noite é a noite de beber da água da vida. Amém, meus irmãos? Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração contigo essa noite. Eu não costumo fazer isso, meus irmãos, mas o Espírito Santo de Deus me conduz a perguntar se alguém é nosso meio nessa noite entendeu que você precisa beber dessa fonte. Talvez sua vida tenha estado difícil, ou talvez ela tenha estado tão boa, porque não é só a causa das nossas necessidades que nos leva a Cristo. Eu, por exemplo, quando reconheci Cristo como meu Salvador, me coloquei à sua presença, estava numa fase bem boa da minha vida, mas existia um furo dentro de mim, um vazio existencial, uma angústia de morte, algo ruim dentro de mim. Eu lembrei das palavras da minha mãe, que a carona do crente acaba, né? E a minha mãe falou: um dia minha carona vai acabar, meu filho, minhas orações não vão mais adiantar, e o dia que acabar, tu vai no teu quarto, dobra o teu joelho e ora, fala com Deus, Ele te ouve. E aconteceu esse dia, irmãos. Quando acabou, eu estava bem, aparentemente bem, mas existia um buraco dentro de mim. Eu fui, segui o conselho da minha mãe, dobrei meus joelhos no meu quarto, sem muitas palavras bonitas, irmãos. Falei: Senhor, me conduz, eu preciso de Ti. Algo não está certo dentro de mim, eu preciso do Senhor na minha vida. Nesse dia, irmãos, eu fui conduzido a uma igreja bem pequenininha lá em Criciúma. A igreja Deus é Amor. Passei na frente, ela estava aberta, eu entrei. Naquele culto não, mas no segundo culto eu entreguei minha vida para Jesus. E o que eu quero te fazer essa noite é esse apelo. Se você entendeu nessa noite que você precisa beber dessa fonte da água da vida, não precisa você sair do teu lugar, não precisa você vir aqui na frente. Eu só quero que você levante sua mão e eu quero orar por você. Só isso. Levante sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Quem sabe você buscou satisfazer a tua vida, a tua alma em tantas coisas nessa terra. Tentou buscar solução em tantas coisas e não conseguiu. Não consegue, não tem como. Mas nessa noite você entendeu que o que você precisa é beber da fonte da água da vida, que é Jesus. Se você entende, só levante sua mão aí no teu lugar e eu quero orar com você. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente nessa noite, Pai. Se nós temos bebido da fonte da água da vida há muito tempo e quem sabe não estamos jorrando, como o Senhor diz que nós precisamos ser assim, Pai, jorrar dentro de nós, fluirão rios de águas vivas. Se nós não temos feito isso, Senhor Deus, se nós temos limitado, Pai, então, Senhor Deus, o meu pedido é que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê mais dessa água da vida, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor Deus, aos quatro cantos dessa cidade, onde quer que nós estejamos, Senhor Deus, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos familiares, Pai, que nós sejamos fonte de bênção, que nós sejamos como os rios de água viva que fluem, Senhor Deus, por essa cidade, por onde quer que nós estejamos, Pai. Também eu oro, Senhor Deus, sabe os irmãos aqui no nosso meio essa noite, Pai, que ainda assim não reconheceram, Senhor Deus, o Senhor como único e suficiente Salvador. Se eles não vieram e não beberam ainda da fonte de água da vida que é o Senhor, que nessa noite, Senhor Deus, eles possam entregar as suas vidas, que eles possam ter esse entendimento nessa noite, Pai, que o que eles mais precisam e necessitam é do Senhor, Pai. Não tem coisa melhor do que estar na Tua presença, aleluia, e por isso nós glorificamos a Ti, Pai, porque Tu és maravilhoso,
nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, aquele que nos conduz, aquele que nos guia, aquele que nos dá alegria e paz. Oh Deus, eu oro por esses irmãos. Eu oro por aqueles que vão nos ver através dessa transmissão, para que eles venham entregar a sua vida ao Senhor, Pai, as suas mãos beber dessa fonte de água, viva. Oh Deus, assim nós te pedimos, assim nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos adorar o Senhor, irmãos.